Meu nome é Mariana Duarte. Tenho 33 anos e, durante muito tempo, achei que ser a filha que não dava trabalho era uma qualidade. No dia do meu casamento, descobri que, para a minha família, aquilo tinha outro significado. Casei-me em uma pequena pousada em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Eram apenas 50 convidados, nada extravagante. Eu e meu marido, Rafael, pagamos tudo com nosso próprio dinheiro. Eu só queria meus pais sentados na primeira fila. Mas eles não estavam lá. Minha mãe, Helena, havia dito 2 semanas antes que viajar seria complicado. Meu pai, Sérgio, falou que o carro precisava de manutenção e que as despesas estavam apertadas. Minha irmã, Camila, também não viria. Segundo ela, tinha compromissos importantes. Eu tentei entender, até o momento em que entrei no salão. As cadeiras estavam organizadas em fileiras perfeitas, com pequenas flores brancas sobre cada mesa. 48 lugares estavam reservados para minha família. 48 cadeiras vazias. Eu contei 3 vezes. Naquele instante, Rafael segurou minha mão. Mariana, olha para mim. Olhei. Hoje é sobre nós. Ele tinha razão. Então respirei fundo, sorri e caminhei até o altar. Meu pai não me entregou. Minha mãe não chorou. Minha irmã não tirou nenhuma foto. Mesmo assim, eu me casei. 2 semanas depois, enquanto eu tomava café em nosso apartamento em São Paulo, recebi uma notificação no celular. Era uma foto publicada pela minha irmã. Abri. Meu coração parou. Camila estava usando um vestido branco, cercada por balões dourados e enormes arranjos de flores. Atrás dela havia um painel escrito: o dia mais especial da nossa família. Passei para a próxima foto. Minha mãe estava abraçada nela. Na seguinte, meu pai sorria segurando uma taça. Continuei deslizando. Tios, primos, amigos da família. Todos estavam lá. Então li a localização. Gramado, Rio Grande do Sul. Minha respiração ficou presa. Eles tinham viajado milhares de quilômetros para participar da comemoração da minha irmã, não para o meu casamento, para uma festa. Fiquei olhando para aquela tela até Rafael perceber que alguma coisa estava errada. O que aconteceu? Virei o celular para ele. Rafael ficou em silêncio. Depois perguntou. Eles disseram que não podiam viajar? E disseram. Ele olhou novamente para a foto. Então por que fizeram isso? Eu não tinha resposta. Ainda não. Mas naquela noite descobri uma coisa que mudaria completamente a forma como eu enxergava minha família. E o pior não era descobrir que eles tinham escolhido minha irmã. Era descobrir o verdadeiro motivo pelo qual escolheram não aparecer no meu casamento. Naquela noite, eu não consegui dormir. A foto de Camila continuava aberta no meu celular. Ampliei uma imagem atrás da outra, procurando algum detalhe que pudesse explicar aquilo. Minha mãe estava sorrindo. Meu pai parecia feliz. Até meu tio Roberto, que sempre dizia odiar viagens longas, estava segurando um copo e fazendo pose diante de um arco de balões. Não era uma visita rápida. Eles tinham preparado tudo. No dia seguinte, liguei para minha mãe. Ela atendeu depois do 5º toque. Oi, filha. Mãe, você foi para Gramado? Silêncio. Fui. Por quê? Você me disse que não podia viajar para o meu casamento. Ela suspirou. Mariana, não começa. Aquelas 3 palavras doeram mais do que qualquer desculpa. Eu só quero entender. Sua irmã precisava de nós. E eu não precisava? Outro silêncio. Então ela respondeu. Seu casamento era diferente. Você já tinha o Rafael? A Camila está passando por uma fase importante. Fiquei olhando para a parede. Eu queria perguntar o que poderia ser mais importante do que o casamento da própria filha. Mas antes que conseguisse, minha mãe mudou de assunto. Você viu como sua irmã estava linda? Desliguei alguns minutos depois. Rafael estava na cozinha. Ele percebeu meu rosto imediatamente. O que ela disse? Que minha irmã precisava mais deles. Ele não respondeu. Apenas colocou uma xícara de café diante de mim. Foi então que comecei a lembrar de todas as vezes em que aquilo tinha acontecido. Quando passei na faculdade, meus pais disseram que não poderiam viajar para a cerimônia. Quando consegui meu primeiro emprego em uma empresa de tecnologia, minha mãe respondeu apenas, que bom, filha. Mas quando Camila abriu uma pequena loja de roupas em Belo Horizonte, meus pais viajaram 6 horas para a inauguração. Quando eu comprei meu primeiro apartamento, ninguém apareceu. Quando Camila trocou de carro, meu pai passou o fim de semana inteiro ajudando-a. Durante anos eu chamei aquilo de coincidência. Agora pela primeira vez parecia um padrão. Naquela tarde, minha prima Júlia me mandou uma mensagem. Mariana, você já sabe? Meu coração acelerou. Sei do quê? Ela demorou quase 1 minuto para responder. Sobre o que aconteceu antes da sua cerimônia. Fiquei imóvel. Que aconteceu? Júlia digitou novamente. Eu não queria ser eu a contar. Mas você merece saber. Logo depois, ela enviou uma captura de tela. Era uma conversa familiar. E nela estava o nome da minha mãe. Eu abri a imagem, li a primeira frase e senti meu estômago afundar.
Minha mãe tinha escrito algo sobre o meu casamento que eu jamais poderia imaginar. A mensagem da minha mãe dizia: "Não acho que devamos ir." Mariana precisa entender que nem tudo gira em torno dela. Fiquei olhando para aquela frase durante vários segundos. Depois veio outra mensagem. Era do meu pai. "Helena, talvez seja melhor não comprar briga. Se você não for, eu também não vou." Minha mão começou a tremer. Então Júlia enviou mais 3 capturas. Minha mãe havia convencido vários parentes a não comparecerem ao meu casamento. Alguns diziam que estavam ocupados. Outros inventavam desculpas. Mas naquela conversa, a verdade estava escrita. Eles não tinham simplesmente faltado. Eles tinham decidido faltar. Eu chorei, mas não liguei para ninguém. Pela primeira vez, não queria discutir. Queria observar. E foi exatamente isso que fiz. Durante os dias seguintes, ninguém da minha família perguntou como eu estava. Ninguém perguntou como tinha sido a lua de mel. Ninguém sequer mencionou Rafael. Enquanto isso, nas redes sociais, Camila continuava publicando fotos de Gramado. Uma delas mostrava meus pais ao lado dela. Na legenda, minha irmã escreveu: "Minha família sempre estará comigo." Aquilo foi o último golpe. Não porque ela estivesse feliz, mas porque eu finalmente entendi que naquela família, eu sempre seria a filha que precisava compreender, esperar e perdoar. Eu decidi parar. Não fiz escândalo. Não publiquei indiretas. Não contei nada para os parentes. Apenas parei de procurar. 38 dias se passaram. Então, numa terça-feira de manhã, Rafael recebeu uma ligação. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois desligou. "Mariana, você precisa ver isso." Ele abriu o notebook. Era uma notícia de negócios. Uma empresa brasileira de tecnologia médica havia acabado de ser comprada por um grupo internacional por uma quantia gigantesca. O nome do fundador estava na tela: Rafael Almeida, meu marido. Eu sabia que a empresa dele estava crescendo, mas não fazia ideia do tamanho daquela negociação. Rafael me explicou que o contrato finalmente havia sido fechado. Eu olhei para o número. Era dinheiro suficiente para mudar nossas vidas. Mas antes que eu pudesse processar aquilo, meu celular começou a vibrar. Uma chamada, depois outra, e outra. Minha mãe, meu pai, Camila, tios, primos. Em menos de 10 minutos havia dezenas de notificações. Rafael olhou para mim. "Eles descobriram." "Descobriram o quê?" Ele virou o notebook para mim. Meu casamento tinha sido ignorado. Minha irmã tinha recebido uma viagem de milhares de quilômetros. Mas agora minha família tinha acabado de descobrir quanto valia o homem que eles chamaram de apenas o marido da Mariana. E pela primeira vez, eles estavam desesperados para falar comigo. Minha mãe ligou primeiro. Atendi depois de deixar o telefone tocar por alguns segundos. "Mariana, meu amor, que notícia maravilhosa. Nós estamos tão felizes por vocês." Fiquei em silêncio. "Mãe, você não precisa fingir." Ela respirou fundo. "Fingir o quê?" "Que sempre esteve feliz por mim." Do outro lado, silêncio. "Eu sei que você está magoada com o casamento, mas isso já passou. Somos uma família." Olhei para Rafael. "Passou para você. Para mim, ainda não." Ela começou a falar sobre como sentia minha falta, sobre como queria visitar nosso apartamento e até conhecer melhor Rafael. Então fiz uma pergunta simples. "Se você não soubesse quanto ele ganhou, teria ligado hoje?" Ela não respondeu. E aquela ausência de resposta respondeu tudo. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Meu pai apareceu diferente. Disse que sentia muito. Confessou que queria ter ido ao meu casamento. Mas não teve coragem de contrariar minha mãe. Camila também mandou mensagem. "Mana, precisamos conversar. Estou muito feliz por você. Podemos deixar o passado para trás?" Li a mensagem várias vezes. Depois abri a captura que Júlia havia enviado. A mesma Camila que agora dizia me amar tinha escrito semanas antes. Ela sempre exagera. "Não precisamos ir." Eu não respondi. Uma semana depois, minha mãe apareceu na porta do nosso apartamento. Dessa vez, ela tinha dirigido quase 4 horas. Segurava um bolo de chocolate que costumava fazer nos meus aniversários. "Eu só quero consertar as coisas", disse ela. Olhei para o bolo, depois para ela. "Você conseguiu dirigir 4 horas hoje." Ela abaixou os olhos. "Sim." "Então você poderia ter dirigido 4 horas para o meu casamento." Ela ficou imóvel. Não havia argumento. Não havia desculpa. Apenas verdade. Meu pai apareceu atrás dela e, pela primeira vez, falou sem esperar a aprovação dela. "Sua mãe errou, Mariana." Eu também errei. Minha garganta apertou. Eu queria ouvir aquilo há anos, mas não queria voltar ao passado. "Eu perdoo vocês", respondi. "Mas perdão não significa voltar a aceitar o mesmo tratamento." Minha mãe chorou. Meu pai assentiu. Eu não abri a porta para uma reconciliação imediata. Também não fechei para sempre. Estabeleci uma condição. Se quisessem fazer parte da minha vida, precisariam demonstrar isso com atitudes, não com dinheiro, interesse ou oportunidades.
Meses depois, Rafael e eu fizemos uma pequena viagem para Florianópolis. Naquela noite, sentados diante do mar, percebi algo que deveria ter entendido muito antes. Minha família acreditou que minha importância dependia do que eu podia oferecer. Mas Rafael nunca precisou de nada de mim além da minha presença. E foi isso que fez toda a diferença. Eu não perdi minha família naquele casamento. Eu perdi apenas a ilusão de que precisava implorar para ser escolhida. Hoje, quando penso naquela cerimônia com algumas cadeiras vazias, não sinto mais vergonha, porque as poucas pessoas que apareceram estavam ali por amor. E aprendi uma verdade que nunca mais vou esquecer. Quem realmente ama você não precisa de um motivo para aparecer. Nem de dinheiro, nem de status, nem de uma segunda chance. Só precisa querer estar lá.